Bom dia, igreja querida, bom sábado a todos. Eu tenho a alegria de orar agora nesse momento com todos e dedicarmos os dízimos, as ofertas ao Senhor. Mas também dedicar a vida do pastor Adriano, não só para a mensagem de hoje, mas uma vez mais, Adriano, poder dedicar a vida de vocês, né? Da Pamela, das crianças que são tão queridas, tão especiais, para a missão que vocês continuam, né? E seguem para o Líbano e representando, e vocês aqui como família ministerial, família missionária, representando todos os missionários que a igreja tem espalhado em todo o mundo, amém? Vamos nos ajoelhar nesse momento para nós orarmos? Querido Deus e Pai de amor, que bênção, Senhor, estarmos na Tua casa, nesta manhã de sábado, podermos desfrutar aqui da Tua presença, da companhia dos irmãos, e recebendo assim as Tuas bênçãos, Pai, Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Nossa gratidão aqui, nós expressamos em dízimos e em ofertas também, além do nosso louvor através das nossas vozes, da nossa presença, enfim, Senhor, por tudo. Pedimos que o Senhor aceite nossa gratidão por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Pai querido, nós sempre nos lembramos nesse momento em que fazemos esta oração, no dia do Senhor, antes da mensagem pastoral, antes da mensagem da Bíblia, a Tua mensagem, nos lembramos, Senhor, daqueles que estão aflitos, que estão doentes, que estão enfermos, que precisam, Pai, de uma força, de um alento, de um bálsamo, não somente aos enfermos, mas também seus familiares que junto com eles sofrem, amigos. Senhor, tenha misericórdia, abençoe e venha logo nos buscar, Pai, para nos tirar deste mundo mal, de sofrimento, de dor, de doença, de pecado. Abençoa, Pai, a Tua igreja, derramando sobre nós Teu Espírito para cumprirmos com o chamado que o Senhor tem feito a nós e assim vermos Jesus voltar em nossos dias. Usa-nos, Senhor. E nesse momento, Pai, quero também interceder pelo pastor Adriano, pela sua família. O Senhor sabe o quanto ele é querido para nós, quanto nós amamos a essa família tão querida. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, humildemente colocar essa família uma vez mais nas Tuas mãos e consagrá-los para este novo ano de desafios que eles terão na missão lá do outro lado do mundo, lá no Líbano. E representando Ele aqui, Pai, também todos os missionários que são enviados para todas as partes, em todo o mundo, que sejam abençoados, que tenham a Tua proteção, Teu Espírito para guiá-los, que eles tenham os ouvidos atentos, como a Pamela colocou aqui, para ouvir a Tua voz e assim ser usados por Ti. E que esta bênção, Pai, seja extensiva a todos nós também, como missionários em nossa pátria, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, onde estivermos, Senhor. Usa-nos, Senhor, como missionários. Nós Te pedimos também que ao Ele abrir a Tua palavra, que o Senhor esteja falando através dele para nós. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Adriano, Pamela, foi muito bom ter vocês aqui. Nossa, a gente tem um amor muito especial por vocês sabem disso. E conte com a gente sempre. Quem sabe em julho a gente está lá, né? Se eu não estiver, mas eu sei que vários jovens aí estarão, vamos fazer planos para isso e inaugurar aquele presente lá. Combinado? Já está aí, tá bom, está na mão, vem cá, amigão. A igreja é sua. Que Deus te abençoe. Feliz sábado. Sábado Said. Ensinar vocês, é feliz sábado em árabe.
Pode repetir comigo? Sabbath Said. É fácil. Parecido, né? Muito bem. Para mim é uma grande, grande alegria, satisfação. Obrigado, pastor André. Obrigado de novo pela recepção. O pastor André está de férias. Eu estou honrado com a presença dele aqui e com a presença de cada um dos nossos irmãos nessa manhã. Que igreja querida, abençoada. Nós já estivemos aqui no dia 24 de dezembro e a gente contou um pouco da nossa gratidão a Deus por esse período em que a gente saiu aqui da igreja central e foi para Alemar, foi para o Líbano. E hoje a gente vai meio que continuar a mensagem e eu quero apresentar algumas coisas mais para vocês. Antes de mais nada, vou pedir para que vocês não riam de mim, porque eu sei que eu fico um pouquinho mais gordinho nessa roupa, mas essa é uma roupa típica lá, árabe, e eu disse, eu preciso representar o povo onde a gente hoje está aprendendo a amar também, e gostei desse terno, um pouco mais flexível, dá até para correr, então só não cai muito bem assim para mim. A minha esposa sempre diz, você fica mais gordinho do que você já é. Então, mas a gente agradece porque os irmãos aqui são sempre bondosos com a gente. Muito bem. Nós já oramos, o pastor André já orou, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu quero iniciar com 3 versinhos bíblicos, e eu quero pedir para que você preste muita atenção nesses 3 versinhos, e eu vou perguntar o que esses versos têm em comum, e eu já quero que você vá fazendo aí as associações, tá bom? O primeiro verso está lá em Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o 20, Mateus capítulo 18, ou melhor, Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o 20, esse verso, arrisco a dizer, um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Com certeza vocês já viram milhares ou centenas ou quem sabe até milhares de menções a esse verso, mas ele é um dos versos mais importantes na Bíblia sobre missão. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Vamos ler? Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O segundo verso, você já pode virar aí algumas páginas, Atos, capítulo 1, verso 6 até o 8. Outro verso de missão, outro verso que fala sobre missão e também conhecido, mas vai fazendo aí a associação. O que esses versos, quais são os elementos que esses versos têm em comum? Atos 1, 6 a 8, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? E por fim, o último verso, Mateus 24, verso 14. Outro verso conhecido também, mas vai fazendo aí as associações. Mateus 24, 14. E lá diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, a pergunta que eu faço é, você já deve estar fazendo as associações, o que esses versos aí têm em comum?
Esses são os versos que têm perseguido a minha vida em todos os momentos, aqui na Igreja Central e agora também de uma forma ainda mais especial. E esse verso traz pelo menos cinco coisas em comum que você encontra nesses 3 versos. Para mim, esses são os versos mais importantes na Bíblia sobre missão. E aqui você encontra cinco semelhanças. Eu queria analisar elas rapidamente, para a gente introduzir essa mensagem com vocês. Conseguiram pegar aqui algumas semelhanças? Deu para você ver coisas que aparecem em ambos os versos? Bom, eu tenho 5. Dá uma olhadinha, até coloquei os versos aqui juntos, está pequenininho, mas aqui estão as cinco semelhanças. A primeira delas é o seguinte: todos esses são momentos cruciais para Jesus. Se você analisa os 3 versos, no primeiro verso, Jesus estava ali fazendo a sua última reunião com os discípulos. Todo o seu ministério havia passado, ele havia morrido na cruz, ressuscitado, e ali estava reunido com seus discípulos pela última vez, em Mateus capítulo 28. Então imagina você fazendo uma reunião com um grupo que você dedicou muito tempo ensinando, discipulando, trabalhando com eles, e você vai embora, e você está preocupado agora, o que você quer realmente deixar de importante para esse grupo, o que você mais valoriza e que você não quer que esse grupo esqueça. Então Jesus reúne eles e diz isso: ide por todo o mundo, façam discípulos. E aí na sequência, no segundo verso, Jesus, ele estava já ali, naquele momento em que ele ia ser transladado. Vocês lembram da história? Atos, eles estavam ali no Monte das Oliveiras, reunidos, e Jesus iria subir. E os discípulos perguntaram: e aí, fala quando que vai acontecer a consumação dos séculos, quando que você vai retornar? Então era o último milésimo de Jesus com os discípulos, um momento crucial para Jesus. E Jesus disse: olha, não interessa para vocês o tempo, a hora, mas sejam minhas testemunhas. Se preocupem em ser minhas testemunhas. E Jesus então explica para eles: vão aqui na Judéia, na Samaria, e até os confins da terra. No último verso, em Mateus 24, aquele sermão famoso, onde Jesus está explicando sobre os sinais para a sua volta. Os discípulos questionaram e Jesus então passou a explicar o que ia acontecer para que Jesus voltasse, para que ele retornasse. Sinais e mais sinais, mas você lembra, né? Jesus sempre diz: não, mas isso aqui ainda não é o fim, vai acontecer isso, mas também não é o fim. Então, o ponto crucial, Jesus deixa bem claro: olha, sabe qual que é o ponto crucial? O evangelho do reino vai ser pregado por todo mundo, aí vai vir o fim. Todos esses textos são momentos cruciais, são falas cruciais de Jesus, momentos decisivos. Segundo ponto é que esses textos, todos eles, apresentam momentos de ansiedade na vida dos discípulos. Vivemos hoje também num momento de ansiedade. Quando você olha o mundo ao seu redor, a gente só vê desesperança. Nós só vemos falta de, como é que eu vou dizer? De amor, falta de atenção nas coisas de Deus, desilusão. Enfim, nós vemos atrocidades todos os dias. E diante disso, está todo mundo ansioso. Todo mundo nervoso, o que vai acontecer, como que vai ser 2023. E parece que a cada ano isso é mais intenso, não é? Eu lembro que nos últimos anos, pandemia e tudo mais, foi assim, mas ainda mais intenso, cada vez mais. E a gente também está se perguntando, o que vai acontecer? Os discípulos estavam assim nesses 3 versos. Primeiro, que Jesus estava se despedindo. Segundo, eles perguntaram: e aí, Jesus, quais são os sinais? Fala pra gente, a gente está ansioso, como é que vai ser, o que vai acontecer? E quando Jesus está subindo ali no Monte das Oliveiras, no verso em Atos, eles até perguntam: fala pra gente qual é o sinal da consumação dos séculos. E então todos são momentos de ansiedade.
Talvez hoje você está vivendo um momento assim também, de ansiedade, de nervosismo. O que vai acontecer? Como que vai ser? Senhor, fala para a gente, Senhor, o que vai acontecer nesse próximo ano da nossa vida? Então todos eles são momentos de ansiedade. Todos eles, Jesus tem uma boa resposta também, né? Ao invés de Jesus responder propriamente dito aquilo que os discípulos estavam esperando, ao invés de Jesus dar a resposta pronta, quem sabe marcar a data de quando ele iria voltar para resolver de uma vez por todas os problemas, e a gente vê nos três versos, eles estavam preocupados com isso. Senhor, quando é que você vai voltar? E isso acontece hoje em dia também, não é? Existem pessoas até que continuam marcando datas. Existe uma última aí, 2027, alguns dizem. Enfim, sempre tem gente marcando data, sempre tem gente atento ao que está acontecendo e pensando, é agora que Jesus vai voltar, é agora. Sempre essa ansiedade, sempre esse nervosismo, sempre esse sentimento de iminência, é agora. E muitas vezes a gente se frustra. Então Jesus disse o seguinte, olha, em vez de eu falar para vocês quando vai acontecer, de eu dar uma data para vocês, no coração do Pai tudo já está decidido. Existe no coração do Pai um momento certo para as coisas acontecerem. Mas em vez de eu dizer para vocês o que vai acontecer, como vai acontecer, eu dei um sinal, alguns sinais. Mas o grande ponto é, o Evangelho tem que ser pregado. Sejam minhas testemunhas. Ide, façam discípulos. A resposta de Jesus nos três envolve uma missão, envolve um chamado. Está ansioso com o que vai acontecer nos próximos anos, nesse ano, como as coisas como vai ser o desfecho das coisas. Jesus hoje também está chegando para mim e para você dizendo o seguinte, olha, acalma teu coração, essa não deve ser uma preocupação. Isso não tem que ser um ponto da sua agenda, tá nervoso tentando ir atrás, não. Pelo contrário, eu tenho uma missão para você, eu tenho um desafio para você. Vá e pregue. Testemunhe, faça discípulos, vá. Missão, se envolva com a missão. Esteja nisso. Esse tem que ser a tua preocupação. Esse tem que ser a tua intensa ansiedade. Se envolver mais, e mais, e mais com a missão de Deus. É isso. O restante não interessa para vocês. Não vos compete. Olha, tem esses sinais aqui, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Missão. Os 3 versos também apresentam isso para nós. Além disso, em todos esses versos, a missão, ela não é um dever apenas local, mas é um dever global. Você não tem aqui apenas o mandato para cuidar de Jerusalém, ou da Judéia, mas você tem o mandato para ir para Samaria, e para ir para os confins da terra. No verso de Mateus 28 diz, façam discípulos de todas as nações. Em Atos, vão em todos os lugares, até os confins da terra. E no verso de Mateus 24 diz, o Evangelho vai ser pregado para todas as nações. Para todas as nações. Então não é só aqui, aonde eu estou, no meu contexto, mas partindo daqui, indo em direção até os confins da terra. Jesus quis deixar muito claro essa visão, de que eu, como discípulo de Jesus, nós como igreja, não devemos esquecer de que a nossa missão, ela abrange sempre mais. Uma vez que a gente fincou a bandeira do Evangelho num local, a gente tem que ir para outro, e para outro, e mais adiante, e muito mais adiante, até os confins da terra. Isso é muito claro nos 3 versos. A missão sempre tem a ver com o globo, tem que ver com o mundo, tem a ver com todas as pessoas. Sempre, sempre, sempre. E por fim, esse verso eu queria destacar mais uma semelhança. Em todos esses versos nós temos o poder de Deus atuando no humano para cumprir a tarefa. Isso é muito interessante, porque Deus, Ele poderia fazer sozinho, mas Ele escolheu dar a missão para a gente, Ele escolheu dar a tarefa para nós. Vai, se envolva, pregue, testemunhe, faça discípulos. Mas em todos esses versos tem uma garantia extraordinária. Você nunca vai trabalhar sozinho, você nunca vai fazer sozinho. Lá em Mateus 28 diz, todo o poder me foi dado.
e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu estou envolvido no processo da missão, ele diz, eu vou estar contigo, em todos os momentos. Quando eu me torno um missionário, conforme esses 3 versos, conforme o grande chamado de Deus para todos nós, Jesus diz, eu vou estar com você. No verso de Atos é ainda mais lindo. Ele diz o seguinte, olha, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão receber poder. Vão receber poder. Não é vocês que vão fazer o trabalho acontecer. A missão de vocês é ir, é estar envolvido nisso. Esse tem que ser o foco. E aí eu vou mandar o meu Espírito para dar poder para vocês, fazer coisas grandes, extraordinárias. E em Mateus 24, é muito lindo esse verso, porque aqui a gente tem um passivo divino, e será pregado o Evangelho. E esse verbo, na língua em que a Bíblia foi escrita, só pode ser aplicado a Deus. Por isso a gente chama passivo divino. Então é uma ação de Deus, e será pregado o Evangelho. Você está indo, você está envolvido, Ele dá essa missão para você, Ele faz esse chamado para mim, para você, mas é Ele que vai fazer acontecer. Então nesses 3 versos, o poder de Deus é dado para o ser humano cumprir e alcançar aquilo que se espera. Então não há preocupação, não há medo, não há desconfiança. Será esse lugar aqui? Eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não consigo. Fique tranquilo, a certeza é dada. Em todos os momentos, Deus vai estar junto. O Espírito Santo vai dar poder e Deus vai trabalhar naqueles espaços grandes que a gente acaba deixando muitas vezes, nas lacunas, para completar o que precisa ser completado. Amém? Ou seja, dentro de todas as preocupações de Jesus, mais ainda do que a data do retorno dele, é que a igreja e cada um de nós cumpramos essa missão. É de que eu e você sintamos um desejo ardente por fazer parte disso, por nos envolver com isso, por estar trabalhando. Esse tem que ser o foco, esse tem que ser o objetivo. Não se preocupe com o que está acontecendo na política, não se preocupe com o que está acontecendo lá fora nos outros países, guerra, não se preocupe com as pandemias. Isso tudo faz parte do processo, mas a tua preocupação é pregue. A tua preocupação tem que ser testemunhe, faça discípulos. E a promessa é, eu vou estar junto, vou dar poder para você fazer. E a coisa vai acontecer de um jeito ou do outro. Bom, eu queria também nessa manhã, com esse embasamento bíblico, com esse mandato bíblico, apresentar para vocês, e a gente vai fazer aqui quase como se fosse um relatório, um pouquinho do que tem acontecido lá fora, né? Hoje, no nosso mundo, o grande desafio do evangelismo é o que a gente chama de janela 1040. Vocês já ouviram isso muitas vezes, que é uma região do mundo que compreende o Oriente Médio e a Ásia, onde nós temos a menor concentração de cristianismo. E muita gente, mas muita gente que nunca sequer ouviu falar de Deus, de Jesus, que nunca sequer teve acesso a tocar uma Bíblia. A gente vive num contexto onde nós temos um país cristão, onde praticamente 90% da população conhece o que é Jesus, sabe o que é Deus, frequenta uma igreja, tem uma família que é cristã, um país cristão. O seu contexto nosso, a nossa cultura é cristã. Então a gente muitas vezes não tem noção do desafio que é, e do desafio que existe, e que Deus confiou para a gente. Atualmente a gente tem trabalhado na região que nós chamamos de Middle East and North Africa, que é a região do norte da África e da Arábia. Essa região aqui, vou mostrar um mapinha para vocês, que compreende hoje 20 países. Essa parte aqui, o norte da África, Egito, Sudão, Líbia, Argélia, Marrocos, uma parte do Saara. E você tem aqui o Golfo, Arábia Saudita, Iêmen,
Omã, Emirados Árabes, Doha, Catar, Iraque, Jordânia, Síria, a Turquia e o Irã. Esses são os 20 países que compreendem a nossa união, missão. A igreja ali ainda não é autossustentável, ela depende da ajuda de fora, por isso ela está ligada diretamente à Conferência Geral nos Estados Unidos. E a gente tem atuado ali nesse último 1 ano e meio, oficialmente nos últimos 6 meses, quando nós fomos chamados para sermos pastores ali naquela região. E eu queria aqui que vocês tivessem uma noção o que representa esse local aqui em relação à missão. No Oriente Médio, nessa região, nós temos, como eu falei, são 20 países. Vamos ver a próxima. Isso, 20 países. Temos ali morando hoje 585 milhões de pessoas. E nós temos hoje uma igreja que conta com 6.400 membros em todos esses 20 países. 20 países, 6.400 membros. Praticamente 2 igrejas central. Então aqui nós colocaríamos a metade dos membros do que nós temos em todos esses 20 países. Para você ter uma ideia, a proporção de membro por habitante, a cada adventista, nós temos 91.400 habitantes. Essa é a proporção adventista e não adventista. Para você ter uma comparação assim, aqui na nossa divisão sul-americana, onde nós estamos, nós temos um adventista para cada 120 pessoas. Se cada adventista pregasse para 120 pessoas, desse estudo bíblico para 120 pessoas, nós teríamos o Brasil evangelizado, a divisão sul-americana evangelizado. Lá, nós precisamos de 1 para 91 mil pessoas. Temos hoje algumas nações que estão em guerra e que representam um perigo, um grande perigo. Temos o Iêmen, temos a Líbia, o Iraque, vários focos ainda de conflito, e a Síria, que está aí nos noticiários, a gente ouve falar muito, que ainda enfrenta focos de guerra também. São países, literalmente, que representam muito, mas muito perigo para um cristão, para um missionário e para as pessoas que vivem lá. Por causa dessas guerras constantes, hoje nós temos um fluxo de mais ou menos 7 milhões de refugiados que saíram desses países e entraram principalmente no Líbano, onde nós estamos, na Jordânia, que fazem fronteira com a Síria, e na Turquia, que vem ali do Iraque e também das perseguições que acontecem no Irã. Então, um terreno também perigoso, um terreno também que oferece risco. O cristianismo é a minoria em todos esses países. Uma porcentagem, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem em torno de 2% das pessoas que vivem em todos esses países são cristãos. Cristãos aí, a igreja ortodoxa, a igreja católica, evangélicos, bem menos do que isso. 98% são muçulmanos e muitos deles radicais. Muitos deles radicais. Além disso, alguns desses países, a igreja é ilegal, simplesmente ilegal. Não pode ter igreja ali, não pode se converter, não pode ter cristão. O governo tem uma lei que proíbe, vai para a cadeia, é preso se dizer cristão. As pessoas, quando nascem, elas recebem uma carteira de identidade onde tem a religião. Você não muda isso. Se você mudar, você é condenado, você é preso. Se você for descoberto reunindo pessoas na sua casa, é preso. Vários deles. E em muitos desses países, missionários, que parece uma palavra tão bonita, né? Isso aqui é missionário, lá não é bonita. Porque são pessoas perseguidas e indesejadas. O que você está fazendo aqui? Volta para o teu país. O que você vem fazer aqui? Esse é o Oriente Médio, essa é a região da MENA. Um dos países mais fechados, para vocês terem uma ideia, é o Marrocos. No Marrocos, você tem um adventista para cada 628 mil habitantes. Se cada membro da igreja no Marrocos compartilhasse o evangelho com 5 pessoas por dia, imagina só, todos os dias compartilhando o evangelho com 5 pessoas,
a igreja demoraria 344 anos para completar a tarefa. Essa é uma das realidades. Esse não é o país mais fechado. Como se não bastasse, a gente tem países muito pobres, como por exemplo o Sudão. Essa aqui é a foto de um amigo meu, Sudi, o nome dele. Ele está na foto onde tem 3 homens ali em pé, mais um menininho, ele está no meio, camisa azul. O Sudão é um país que passou por guerra, está saindo de guerra e agora existe mais liberdade. Por isso eu mostro a foto dele aqui. As pessoas estão mais abertas, o governo também está tolerando mais. E ele tem uma das igrejas mais modernas do país, para você ter uma ideia. A igreja funciona na casa dele. E essa aqui é o pátio dele, onde ele transformou num centro de influência. Ele se orgulha que ele dá aula para as pessoas de inglês, e as pessoas vêm para assistir a aula. Ele fez ali uma espécie de um quadro negro no muro dele, e ali ele dá a aula. E a igreja dele fica dentro da casa dele, que é uma das mais lindas do país. No próximo slide. Existem igrejas embaixo da árvore, existem igrejas muitas vezes em casas de madeira, choupanas literalmente. Essa aqui é a igreja do Sudi, ali ele está dando aula para as mulheres também de inglês. Uma igreja muito simples, muito precária, pobreza muito grande. Eu perguntei para o Sudi, o que você acha que se a gente conseguisse aí, iria revolucionar o seu trabalho? Ele disse, olha, um computador e um projetor, se eu tiver isso, a gente vai encher, porque as pessoas só de curiosidade para ver a tela, elas vêm correndo. Eu disse, a gente vai conseguir isso aí. No Líbano, eu consigo resumir onde nós estamos hoje, a igreja em uma foto, toda a igreja do Líbano em uma foto. Essas são as 3 igrejas que nós temos no Líbano, em todo o Líbano. As 2 primeiras, maiores aqui, ficam na cidade de Beirute. A primeira fica no bairro onde a gente ali está morando, tem uma escola adventista também, que somente o diretor é adventista. E essa igreja, no sábado é adventista, mas no domingo é uma outra igreja que se reúne lá, porque tem apenas 60 membros. A igreja do meio fica num bairro muçulmano, onde tem uma escola também, e ali você tem apenas 10 membros. E a outra igreja fica na montanha, são apenas 3 membros. Essa é toda a igreja do Líbano. Uma igreja pequena, simples, e que, infelizmente, praticamente não tem efeito no país. Aqui no Brasil é muito incrível que, Curitiba especialmente, quando a gente fala para alguém que é adventista, a gente fala muitas vezes de boca assim cheia, né? Eu sou adventista. Ah, eu conheço, tem aqui uma sobrinha que estuda no colégio adventista. Ah, aquele da TV Novo Tempo. Hoje, estávamos saindo da casa da minha sogra, e chegou ali uma pessoa para arrumar a internet. A minha sogra não é ainda adventista, chamou ele, e aí começamos a conversar, e a minha filha falou com a boca cheia, somos adventistas do 7º dia, e ele, a igreja do Rodrigo Silva, eu sigo ele, e tal, e começou a falar, estamos trazendo ele para pregar na nossa igreja, eu sou pastor também, e a gente tem orgulho de dizer que é adventista. Lá a gente fala que é adventista, que negócio é esse, é de comer? Não se tem notícia, não se sabe o que é isso. Então, você vive numa região onde o desafio é simplesmente inimaginável. Financeiramente, de pessoal. Esse mapa aqui, mais uma vez, é o mapa do campo. E aqui você tem pequenas bolinhas. E aqui você tem cidades com mais de 1 milhão de habitantes. As megacidades dessa região. E hoje, 18 dessas megacidades não tem congregação adventista, e 13 delas não tem sequer um adventista, não tem a presença de um adventista. Em 5 delas nós temos ali algum estudante que é adventista, que foi para lá, alguém que mora lá, mas não tem um grupo para se reunir. E esse é o grande desafio da igreja, alcançar essas cidades. Em verde, ou melhor, em preto, são as cidades com mais de 1 milhão de habitantes que foram alcançadas nesses últimos anos. E esse é o grande desafio, alcançar grandes cidades, mega cidades, com muita gente, onde você não tem um sequer adventista. Mas nem tudo são agruras, nem tudo são agruras. Nós temos estado ali, e para a honra e glória de Deus, a Bíblia promete que quando os missionários vão,
Quando vai alguém ali, quem vai junto? Quem? O Espírito Santo diz: eu vou dar poder, eu vou estar com vocês. Todo o território me foi dado. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada, eu sou dono de tudo. Todo lugar que você pisar, eu já estive lá antes, eu morri por eles, eles são meus. Eu já estou trabalhando, então eu vou estar com vocês guiando, e as coisas vão acontecer. E a gente tem visto ali milagres também acontecendo nesse território, tem visto coisas extraordinárias acontecendo, coisas maravilhosas, e quando a gente consegue ver o poder de Deus atuando. Por exemplo, é uma coisa muito extraordinária que talvez, quando a gente analisa assim de forma rápida, a gente talvez não sente esse poder. Mas a igreja no Oriente Médio, até 5 anos atrás, tinha 3.200 membros. Em menos de 5 anos, essa igreja dobrou de tamanho. Hoje ela tem 6.400 membros. Vocês sabiam que em Dubai tem uma igreja de 2.200 membros? Em Dubai tem uma igreja de 2.200 membros. No país da Copa, Doha, tem uma igreja de 1.200 membros. E a igreja tem avançado, tem crescido. O ritmo de crescimento é mais de 100% nesses últimos anos. E Deus tem feito coisas extraordinárias. Existe um país, desses 20 países aí, que a igreja é ilegal. Não pode ter nenhum pastor lá dentro, muito menos ter um templo. Que o pastor não é de lá, ele é estrangeiro, mas ele aprendeu a falar a língua do povo. E com as pessoas que saem desse país, refugiado, ele começou a fazer um trabalho num outro país. Ele está num outro país, trabalhando com as pessoas que vêm daquele país, entenderam? E ali ele começou a trabalhar. E essas pessoas disseram: olha, eu preciso falar para o meu parente que está lá dentro. E ele começou a fazer o trabalho online. A pandemia ajudou nisso, lembra? E o online se espalhou nesse lugar. E esse pastor tem batizado 100, 120 pessoas todos os anos, com o trabalho que ele tem feito fora do país, tudo online. As pessoas têm que sair do país, ficar ali um final de semana para ter um intensivão, são batizadas e voltam. E essas pessoas, ao voltar, fundam igrejas nas casas. Só no último ano, nesse país, 30 igrejas começaram. 30 igrejas. House church, igreja nas casas. E Deus tem feito coisas extraordinárias acontecendo. Um jovem muçulmano, muçulmano secular, tem isso também. Começou a desacreditar de Deus, a questionar a sua fé, o Islã, e virou ateu. Começou a se declarar ateu. Ele foi estudar num país da Europa, como muitos deles têm esse desejo para crescimento, desenvolvimento. E quando ele estava nesse país da Europa, certa noite ele teve um sonho. E ele viu um brilho, mas um brilho muito forte. Muito forte. E ele acordou com uma impressão muito grande que Deus estava querendo falar com ele. Eles dão muito valor para a revelação através de sonhos. Ele sentiu: Deus está querendo falar comigo, mas tem alguma coisa que está impedindo. Eu preciso ir atrás. E aquilo mexeu com a vida dele, de uma forma que ele abandonou o seu ateísmo e começou a voltar para Deus, mas com todas as desilusões da antiga fé. Ele começou a pesquisar, procurar na internet. E ele encontrou o nosso canal de YouTube lá mantido ali no Líbano, que é a Novo Tempo do Oriente Médio. E ali ele fez contato e conheceu então vários vídeos, uma série de vídeos, e começou a estudar com essa pessoa ali que gravava os vídeos, um evangelista online. E ele ficou tão fissurado, mas tão fissurado, que quando chegou no estudo sobre o batismo, ele estava tão feliz, mas tão feliz, que ele não pôde se conter. Ele foi no banheiro dele, encheu a banheira, pegou um balde d'água e se auto-batizou. Começou a procurar adventistas no país dele, através da internet, mas não encontrou. Demorou um tempo até que encontrou uma página oculta do Facebook. Então pediu para ser aceito. O grupo ali de estudantes, que é um projeto da igreja lá, valdenses, estudantes são mandados para as universidades, tinham esse grupo, viram ali um pedido de amizade de um muçulmano, um nome muçulmano, ficaram com medo. Existe muito medo quando alguém pede para ser amigo no Facebook nesse país, pode ser alguém espionando. E eles oraram a Deus e sentiram: vamos aceitar. Aceitaram, começaram a conversar com ele.
E essa pessoa que fez ali a aceitação, que recebeu o contato, estava orando por Deus, porque eles estavam num país fechado e não tinham conseguido nenhum interessado sequer, pedindo a Deus: Senhor, manda alguém, eu quero estudar a Bíblia com alguém. E essa pessoa fez contato, e eles começaram a estudar a Bíblia. Ele foi correndo para o país dele, foi batizado, e ele começou a chamar os amigos dele, e hoje mais de 20 pessoas estão estudando a Bíblia também, através dessa pessoa. Amém? A gente tem visto o poder de Deus atuando, Deus trabalhando, e ali no Líbano também, de uma forma maravilhosa. Outro dia a gente fez um evento perto da nossa casa, um evento de saúde mental, uma crise financeira danada no país, sob estresse. E nós fizemos em português, porque no Líbano temos muitos libaneses que moraram no Brasil e voltaram para lá. E na propaganda colocamos assim: se você quer aprender português, fortalecer seu português, venha, palestra sobre estresse, como lidar com as crises e tal. E vieram um grupo de pessoas, a gente ficou super feliz, e no meio deles um jovem muçulmano. A gente ficou impressionado, está vindo aqui num ambiente cristão, que não se costuma fazer isso, um muçulmano ir num evento, num ambiente cristão. E a gente começou a conversar com ele ali, fizemos uma massagem de estresse, teve a palestra com o grupinho. E esse jovem, já na idade ali de faculdade, 26 anos, estudando já, ele surpreendeu a gente. Ele disse: olha, eu sou muçulmano, mas eu não quero mais ser muçulmano. Eu já senti que não dá. Enfim, começou a falar sobre as suas desventuras, e eu tenho sentido Deus me chamar para o cristianismo. E eu comecei a estudar a Bíblia, estou estudando o Novo Testamento sozinho, para buscar as respostas. Já saí da casa da minha família, para não ter nenhum tipo de suspeita, estou morando sozinho. E eu fiquei olhando o quê? Uma postagem no Facebook. Olha como Deus está agindo, está trabalhando. Outro dia, a Pamela estava visitando uma loja, falando no celular ali em português com uma outra pessoa, e de repente uma jovem drusa, que é uma religião parecida com o islamismo que nós temos no Líbano, que muitos consideram uma seita que saiu do islamismo, muito diferente. E ali começaram a fazer amizade, porque ela viveu no Brasil por um tempo, voltou para o Líbano, e pegaram ali o contato uma da outra, e a gente começou a orar por ela. Começamos a orar por ela, e depois de um tempo, mandou uma mensagem: Pamela, faz um tempo que eu e a minha família, a gente tem sentido um chamado para a gente conhecer mais a Bíblia. A gente quer conhecer o cristianismo. Por acaso você não conhece? Ela mora numa cidade onde os drusos vivem, meio reclusos. Aí em Beirute, não conhece um pastor, algum missionário que possa ensinar a Bíblia para nós? E a Pamela disse: sério, está perguntando isso para mim? Conheço, meu marido por acaso. E ali a gente ficou estupefato, porque ela disse o seguinte: olha, agora eu entendi por que eu estou há um mês eu estou sentindo Deus dizer para mim, Allah dizer para mim, que eu preciso conversar contigo. Fala com a Pamela. E nós estávamos há um mês orando: fala com as pessoas, pai, que a gente está fazendo amizade, coloca nosso nome na cabeça deles. E ela disse: agora eu entendi. E ali ela participou de um evento lá em casa, e a gente tem agora desenvolvido esse trabalho com ela. Esse outro eu coloquei a foto dele, porque é meu amigo Johanna. O Johanna não é muçulmano, mas ele é um sedento pela palavra de Deus. Ele é ortodoxo, muito firme, e lá no Líbano nós temos um grupo ortodoxo, católico ortodoxo, muito firme. O Johanna participou da guerra do Líbano, teve visões com um santo Charbel, que é um santo lá do Líbano, muito, como a gente dizia antigamente, católico da carochinha, né, que é aquela pessoa muito firme. E o Johanna é assim. Ele é esposo da nossa professora de árabe. A gente começou a estudar árabe, fez amizade com ele, convidou para vir na nossa casa, fiz até um churrasco, a moda libanesa para ele, fizemos amizade e oferecemos o estudo da Bíblia. E o Johanna, simplesmente ele come o estudo da Bíblia. Ele devora cada estudo bíblico, que a gente consegue dar o inglês e a professora traduz para o árabe, porque ele só fala árabe. A gente estudou sobre os 10 mandamentos, nem falei sobre o sábado.
E no outro dia, o Hannah mandou uma mensagem dizendo assim: olha, esse sábado eu vou fechar minha loja de pneu. Sábado eu vou estar na igreja com vocês. E essa foto foi a foto dele na igreja. E ele disse: eu nunca mais vou abrir minha loja no sábado. Todo sábado. Aí a gente fala sempre: quando você vai voltar para a gente continuar o estudo? E ele um dia disse para mim o seguinte: olha, eu vou me batizar. E você vai me batizar. E Deus ali tem trabalhado no coração dessas pessoas. Deus me deu o privilégio também de já fazer alguns batismos. Em 5 meses, 6 meses de trabalho, esse foi meu primeiro batismo. Uma jovem muçulmana que a gente trabalha no grupo dos desbravadores. Desbravadores funcionam lá também. E Deus tem feito maravilhas. Deus tem atuado. Mas, queridos, tudo isso é apenas, digamos assim, a casquinha do que Deus tem para fazer. Do que deve ser feito, do que está para ser feito. Jesus olha para mim e para você hoje e diz o seguinte: olha, esquece as preocupações com os movimentos que estão acontecendo no mundo, com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, esquece. Vem e se preocupa apenas com uma coisa: se envolve com a missão, prega, testemunha, vai lá e faz discípulos. Essa tem que ser a sua preocupação. Quero fazer uma pergunta para você, para a gente finalizar aqui. Já estamos no finalzinho. Qual é a sua prioridade máxima para o ano de 2023? O que você colocou no topo da sua lista? Se você conversasse com Jesus hoje e talvez levasse as suas preocupações para Ele: Senhor, e aí, como é que vai ser e tal? Quando é que tudo isso vai acabar, Senhor? Sabe o que Jesus ia dizer para você? Não se importa com isso. Isso é assim, ó, está aqui os sinais, vai acontecer tudo, mas o decisivo, o fator chave de tudo é: seja minha testemunha, faça discípulos, pregue o evangelho, se envolva com a missão. Se envolva com a missão. E quer saber? Se você fizer isso, eu vou estar junto com você. Eu vou atuar junto com você. Eu vou derramar poder. Deus não quis fazer sozinho. Ele quer você envolvido. E Ele te tranquiliza dizendo: eu vou dar poder para fazer. Eu vou estar junto. Eu vou fazer acontecer. Você só precisa se envolver. Eu vou deixar aqui rapidamente para você a pergunta, né? Como que eu posso ajudar nas missões globais? Como que eu posso participar? De uma forma muito simples, você sabe como participar. Existem diversas maneiras de você poder se envolver com a missão. Mas eu colocaria 5 para você aqui, bem simples. A primeira delas, olha só: seja um missionário aqui no seu contexto. Eu vou explicar por quê. Um dia alguém investiu em mim. Um dia alguém deu tempo, seu tempo, para me ensinar a palavra de Deus. Um dia alguém dedicou seu tempo para me dar um estudo bíblico. E hoje a gente está lá, no Líbano, pregando o evangelho. Pessoas aqui dessa igreja influenciaram a nossa vida, sendo missionários, sendo pessoas dedicadas. Eu tenho muita gente aqui que me inspira de verdade. Vocês acham que a gente fez um trabalho aqui nessa igreja central durante 7 anos? Essa igreja fez um trabalho na minha vida. Seja missionário aqui, que isso muda não só aqui o nosso contexto, mas muda lá fora também. Em segundo plano, ore pelas missões. Você acha que isso não funciona? Você acha que isso é clichê? Ore pelas missões. Tínhamos aí um menino muçulmano aceitando o batismo. Batalhas começaram a acontecer na vida dele. E eu aprendi um segredo com eles lá do Oriente Médio, a igreja lá. Tenha intercessores que orem por você. E eu escolhi 5 pessoas. Fiz um contrato com essas 5 pessoas. Você vai orar por mim todos os dias, vai. E quando tiver alguma coisa assim urgente, eu vou mandar uma mensagem, você vai parar tudo e vai orar, vai. E essas 5 pessoas, quase todas elas são aqui da igreja central. Elas oram por mim. E quando esse menino estava ali passando por um monte de provação, para chegar na decisão, eu mandei a mensagem para os meus 5 intercessores. No outro dia, todo o mar se acalmou. E esse moço foi batizado dia 13, antes da gente vir para cá. Uma terceira maneira, e aqui também parece clichê, mas seja fiel nos dízimos. E não é mandando o dízimo para o missionário,
Não é enviando o seu dinheiro para um outro lugar, é sendo fiel os dízimos aqui nessa igreja. Você deve saber já, pastor André já pregou sobre isso, os outros pastores aqui também. A igreja adventista tem um plano mundial de distribuição dos dízimos e das ofertas. Quando você entrega um dízimo aqui, uma parte fica para essa igreja, outra parte vai para a região aqui do sul do Brasil, outra parte vai para a divisão sul-americana, que atende 8 países, e outra parte vai para a conferência geral, que ajuda todo mundo. E hoje a igreja no Oriente Médio existe porque ela recebe recurso que vem do dízimo de todo mundo. Inclusive, quando a gente foi chamado, o nosso plano é totalmente pago por ofertas que vêm da conferência geral nos Estados Unidos. A igreja lá não tinha dinheiro para contratar a gente, para chamar a gente. Graças ao dízimo que você entrega aqui nessa igreja. Seja fiel aos dízimos, que a igreja tem um processo de distribuição mundial. Claro, você também pode enviar ofertas especiais, como a gente está tendo um mutirão de Natal aqui nessa igreja, né? Não é lindo? Uma parte dessas ofertas vão ajudar diretamente numa missão lá no Líbano, no Vale do Beká. Você pode também investir recursos nisso. É uma forma. E você pode também ir, com certeza. Talvez você já sentiu o desejo. Talvez Deus está colocando esse desejo no seu coração. Talvez Ele começou a falar hoje. Você pode fazer planos. Você sabia que o Brasil é o único país do mundo que você é aceito em todos os lugares? Lá no Líbano, nós temos muitos americanos missionários lá. Mas tem lugares que eles não podem ir, a embaixada deles proíbe, você não pode ir nesse lugar. E os brasileiros, tranquilo, botam uma bandeira do Brasil e entra lá no meio da favela, onde tem o Hezbollah lá com as metralhadoras, que todo mundo vai aplaudir você. A gente teve uma experiência dessa. A gente entrou num bairro dominado pelo Hezbollah por acidente. E quando a gente pediu informação e perguntaram de onde a gente era, viram na hora que a gente não era dali. Brasileiro, brasileiro, futebol e tal. Amém? Quem sabe, Deus não está mexendo com mais pessoas aqui. Com jovens, com profissionais. A igreja lá precisa de profissionais. Existe um projeto chamado Tendmaker. A igreja ajuda você a ter o seu negócio em um desses países, para que você faça como Paulo, enquanto trabalha no seu negócio, evangelize. Tem um projeto chamado Estudantes Valdenses, que você pode estudar numa universidade no Oriente Médio, apoiado pela igreja, e ali também propagar a sua fé. Você pode, Deus também, quem sabe, está mexendo com alguém aqui nessa manhã. E para terminar, gente, você talvez está pensando assim, tá, pastor, mas beleza, muito legal. Mas o que eu ganho participando da missão? A gente vive numa época em que a gente quer ganhar alguma coisa. E a gente ganha alguma coisa participando da missão? O que vocês acham? Será que se eu colocar o meu foco, o meu coração na missão, eu ganho alguma coisa? Por que eu devo me envolver na missão? 3 motivos só para você guardar no teu coração. 3 aqui na tela, rapidamente. 3 motivinhos. Pode colocar, próximo slide, vamos ver aqui. 3 motivos. O primeiro deles, enquanto meu amigo me ajuda ali com o próximo slide, você encontra, eu estou até aqui embasando na Bíblia. Filipenses 2, 12 a 12 diz o seguinte, que você deve colocar sua fé em ação. Quando você se envolve com a missão, você está exercitando a sua fé, exercitando a sua salvação. Se você parar de mexer a tua mão e deixar ela aqui, por um tempo, o que vai acontecer com a sua mão? Ela vai secar, ela não vai ter mais movimento, e finalmente ela vai começar a adoecer o seu corpo, e você pode até morrer todo, porque você não exercitou a sua mão. Então, você precisa exercitar a sua fé, para que essa fé crie músculos, para que ela seja forte, para que ela consiga perseverar em momentos difíceis, para que você consiga ser mais feliz. Segundo motivo, porque lá em Mateus 6,20 diz assim, que você deve investir onde a traça e a ferrugem não corrói. Todo mundo aqui hoje no Brasil está virando investidor. Você procura um fundo onde o teu dinheiro vai render. E a gente procura os fundos onde o dinheiro vai render mais e mais e mais. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu não sou da área financeira, mas não tem nenhum fundo aqui dessa terra que rende de verdade. Sabe por quê? Um dia, todo o dinheiro investido, que aparentemente está rendendo, vai virar o quê?
vai virar cinza, meu. Tudo que você pode construir aqui nessa terra, todas as posses que você pode ter, todos os bens que você pode conquistar, sabe o que vai acontecer com eles? Vai virar pó. Então eu sinto te dizer que o teu investimento é furado, meu filho. Se você tem dinheiro no banco, investido, peraí, calma, não me interprete mal, a gente precisa, como Jesus, ser prudente, a gente precisa, lógico. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Que é um fundo que de verdade rende, invista no reino de Deus. Porque aí não é só aqui, alguns anos dessa terra, é pela eternidade. Invista nos fundos do banco do céu, que aí lá o seu tempo, o seu talento, a sua vida vai ser uma fortuna para a eternidade. Não estou falando só de dinheiro aqui não, viu, gente? É lógico que envolve, mas estou falando de você. Invista você. E por fim, lá em Mateus 6,33 diz o seguinte, porque quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são... Jesus promete para você. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, se você focar no reino de Deus, filho, as outras coisas vão ser acrescentadas. Está preocupado com saúde? Está preocupado com a conta para pagar no final do mês? Está preocupado com o que vai acontecer com o país? Investe no reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Aqui, mas muito mais na eternidade. Vale a pena, gente. Vale a pena. Não fica ansioso, não fica nervoso, não fica... Jesus disse, isso não compete para vocês. Deixa comigo que eu estou no controle. Deixa comigo que eu estou no controle. Para você é testemunhe na Jerusalém, aí na tua vizinhança, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Sabe por que essa igreja aqui é uma potência? Porque essa igreja sempre ajudou, sempre se envolveu na missão. Mas eu creio, queridos, quando a gente olha a realidade do Oriente Médio, quando a gente vê lá, com o meu amigo Sudi fazendo um muro de quadro, onde ele faz um centro de influência, que essa igreja pode fazer ainda mais, que essa igreja pode ir ainda mais longe que você. E agora eu falo como você, membro dessa igreja, você pode ir ainda mais longe. Deus tem planos grandes, Ele pode fazer coisas grandes através de você. Amém? O que você acha de você aceitar o desafio de Jesus? De você dizer assim, tá bom, Jesus, eu entendi. O meu foco, eu vou colocar na minha vida, como propósito de vida, me envolver na missão. Que eu ganho muito. Deus não chamou você porque Ele precisa de funcionário. Seria muito mais convincente um anjo aparecer do céu e pregar o evangelho. Não, Ele quer porque Ele quer abençoar você. Quantos de vocês gostariam de dizer assim, Senhor Jesus, eu quero me envolver mais e mais, e o meu foco vai ser esse. Quantos de vocês gostariam de dizer isso? Amém. Essa igreja aqui, queridos, ela pode fazer um grande estrago nas prisões do inferno e libertar muita gente das garras do inimigo. Eu quero chamar o Marquinhos aqui, nosso cantor, e ele vai cantar uma música agora para você pensar um pouquinho. E quem sabe fazer planos com Deus para esse ano de 2023, para a sua vida. Quem sabe conversar com Deus, é a tua oportunidade para você se entregar e quem sabe fazer um plano com Deus nessa área. Quem sabe eu estou falando com alguém que gostaria de ser missionário, ou com alguém que diz, não posso ser missionário, mas que, Senhor, eu vou ser missionário aqui. Pensa nisso, conversa com Deus, faz planos com Ele. E se você tem esse desejo, fique em pé durante a música para a gente orar junto no final. Deus nos chama para a obra que irá trabalhar. Há um dever
nossa frente o Evangelho anuncia. Muitos homens no passado batalharam sem temor, incansáveis, destemidos na seara do Senhor. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Posso contemplar o grande dia, a redenção bem perto está, e por toda eternidade viveremos com Jesus no lar. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar, revestidos com o poder de Cristo. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Amém. A igreja vai triunfar. Amém, Marquinhos. Amém. Não precisava ter pregado, né? Só a música. Vamos orar. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é tão sábia. O que o Senhor deixou para a gente na Tua palavra é tão inconfundível, Senhor. A verdade é que hoje tem tantas vozes falando, Senhor Deus, na internet, nas redes sociais. Uma bagunça esse mundo, Senhor Deus, uma batalha por tanta coisa fútil, por coisa que não leva a nada, ismo e os ismos da vida, e tudo isso tem muitas vezes desfocado, tem feito a gente ficar não só distraído, mas também, Senhor Deus, deslocado, preocupado,
nervoso, Senhor. A Tua Bíblia, a Tua palavra afirma que essa igreja, ela vai triunfar, porque ela não depende de um ser humano, não depende da pessoa X ou Y, ela é de Deus. E o Senhor disse: eu vou derramar poder e aí as coisas vão acontecer. Eu vou estar junto, tudo foi me dado, eu vou estar junto. Vai ser pregado. Senhor, nessa manhã o Senhor chega para nós e diz assim: não se preocupa, não se envolve com isso, mas vai e prega, vai e testemunha o que esse Deus tem feito na tua vida. Fala o que Ele fez na tua vida. Vai lá e faz discípulos, gasta tempo com as pessoas, se relaciona em nome de Jesus com elas. Faz isso. E Senhor, a gente tem tanto a ganhar. É um inferno, Senhor Deus, a evitar e um céu a receber. Sabemos que o dia, Senhor Deus, a noite vai longe e o dia está perto. Por favor, toma essa igreja em Tuas mãos. Eu quero louvar o Teu nome, Senhor Deus, por essa igreja, porque temos aqui muitas pessoas que apoiam o nosso ministério ainda lá no Líbano, com orações, pessoas que nos apoiam financeiramente também. Temos aqui amigos queridos que fazem a diferença na nossa vida. Essa igreja já tem feito a diferença, mas a gente sonha que, quem sabe, nós podemos ir além. Então, que essa igreja, Senhor Deus, ela tenha um ano, Senhor Deus, extraordinário, mas que a bênção possa ser individual, que cada pessoa, Senhor Deus, possa sentir o Senhor, e que o Senhor abençoe todos aqui, e que dentro em breve, independente de bandeira, independente de país, independente de lugar, possamos ser uma só família com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe.